Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, imprensa, ao público que nos honram com a presença, sempre importante a participação, acompanhar o trabalho desses vereadores. Muito obrigado. Eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o Corpo de Bombeiros de União da Vitória. Uma luta de toda a classe política, principalmente dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, deputado, enfim, pela importância por União da Vitória ser um município polo e um dos poucos municípios que não tinha o Corpo de Bombeiros na cidade. Agradecemos e reconhecemos o trabalho do Corpo de Bombeiros de Porto União, de Santa Catarina, todo esse tempo que prestou com muita seriedade, com muita profissionalismo os atendimentos à nossa cidade. Mas muito bem, há pouco tempo nós estivemos aqui falando sobre a taxa, o FUNREBON, e algumas polêmicas que causaram, e aí os vereadores, em consenso com o prefeito, a prefeitura acabou assimilando essa taxa para que pudesse e possa reequipar o Corpo de Bombeiros. Não vamos entrar nem nessa seara aí, a obrigação do Estado, segurança pública, a gente sabe o que é, mas o momento exige que seja, alguém teria que assimilar essa taxa. Por que eu estou falando isso? Conversando com o sargento responsável, o sargento Garcia, responsável pela corporação, e com o doutor Murilo Malon, que é cardiologista, eles estavam explicando algumas coisas assim, a questão da estrutura do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem uma dedicação, e há poucos dias aqui, acho que foi até o vereador Daniel Rocha que citou, sobre a credibilidade dessa instituição. É uma das instituições que mais tem credibilidade no nosso país, por tudo que faz, pelos serviços que presta. Mas assim, a gente tem um equipamento simples, que é chamado DEA, desfibrilador eletrônico ou elétrico automático. É um equipamento que custava até uns tempos atrás, em torno de 20 mil reais, mas com as isenções de impostos e tudo mais, parece-me que caiu para aproximadamente a metade, 10 mil, 6 mil reais, qualquer coisa assim. E é um equipamento básico para o atendimento, porque verificando que tem algum problema, alguma arritmia, você tendo esse aparelho, e a pessoa que é capacitada para isso, que é treinada, que faz a capacitação, tem 70% a 80% de salvar uma vida. Vocês vejam a importância que é um corpo de bombeiros equipados. Porque senão não pode se fazer milagre, assim, como o médico, os hospitais, se não tem equipamento. Pode-se salvar uma vida. E quantas vidas? Nós temos aí, principalmente nos finais de semana, uma série de competições de esportes, futebol, as corridas rústicas, corridas de ruas, ciclismos e tantas outras coisas. E no dia a dia mesmo, quantas pessoas que necessitam do atendimento do Corpo de Bombeiros. Sargento Garcia me falava que neste 1 ano e poucos meses, acho que 1 ano e 1 mês ou 2 meses aí, quase 2 mil atendimentos à nossa cidade, à nossa população. Muito mais do que algumas corporações já mais estruturadas e tradicionais da região. Vocês vejam a dedicação desses profissionais. Então, nada mais justo que se faça e que se reequipe muito bem o Corpo de Bombeiros, porque há pouco tempo eu ainda falava que quanto vale uma vida? Não tem preço. A importância de ter por ter não resolve nada. Então, era melhor até não ter, que Porto União continuaria prestando esse atendimento. Mas, evidentemente, que por força do crescimento dos 2 municípios, hoje quase aproximadamente na atualização do censo do IBGE, quase 100 mil habitantes, os 2 municípios. União da Vitória precisa e muito da corporação, do Corpo de Bombeiros para prestar os atendimentos.
Então vai esse alerta aqui, a importância de se adquirir um aparelho tão importante e que pode salvar tantas vidas, que é o desfibrilador eletrônico automático. E agradecendo à corporação pela sua dedicação. Também quero falar aqui do início das obras no bairro Navegantes, onde começou a nossa história, a história da cidade, né, professora Gislaine? Ali na Praça Campolim Ramos. Professora Gislaine, que é autora desse projeto, um dia nos procurou aqui na Câmara, apresentou, porque ali a água do Rio Iguaçu, do nosso majestoso Rio Iguaçu, tem provocado uma erosão muito grande e a praça já quase foi, já está quase chegando na rua. Então, é um momento assim que os vereadores, vereador Moisés Benazzi, vereador Altair Iguaçuano, que até estavam em outros bairros fazendo atendimento, o vereador Moisés, se não me engano, estava lá no Bom Jesus e prontamente veio, porque participou das reuniões, correu atrás, assim como o vereador Altair Iguaçuano, que estava lá no Lagoa Dourada também, acompanhando obras que foram pedidas através de requerimento por ele, prontamente para o início dessa importante obra, porque ali é a passagem dos tropeiros, tem toda a nossa história ali. E estava sendo, né, professora Gislaine, se perdendo tudo isso. Então, os vereadores acompanham porque é para fiscalizar, para ver se está legal, se está indo, para cobrar do poder público, que é uma das nossas funções, de tantas outras. E é importante a população saber disso. Estivemos lá, juntamente agradecendo ao prefeito, o vice, o secretário de obras, o Márcio Roeck, e a empresa, que é parceira, cedendo todas aquelas pedras, rachões, enfim, o Ivo Kerber, que cedeu o material e a prefeitura entra com o transporte. Então, agradeço aqui, em nome de todo o bairro Navegantes, da presidente ali, e toda a diretoria do bairro Navegantes, professora Gislaine, aos vereadores aí que apoiaram e acompanham essa obra. Também o sistema de iluminação, que, com razão, a população nos cobrou muito, e começou um trabalho muito bacana. Várias ruas aí que a gente passa agora estão sendo iluminadas, restabelecidas e logo modernizada toda essa iluminação. Que bom e que importante, porque a iluminação, além da sua importância, é uma questão de segurança pública, né? Fica difícil você falar de segurança pública sem ter uma iluminação adequada, sem ter uma iluminação em frente à sua casa, em frente a lugares públicos como escolas, hospitais e tantos outros lugares. Que bom que está acontecendo e até com uma rapidez que a gente até não esperava que fosse tanto. Que continue assim, que continue a substituição das antigas pelas modernas, pela economia que vai provocar no município e pela qualidade também desse material. Então, eu agradeço aí, e é importante a gente reconhecer, porque nós estamos em cima, fiscalizando, né, vereadores? Estamos cobrando do poder público. Então, nada mais justo que quando acontece, a gente agradeça que está sendo feito todo esse trabalho aí, que os vereadores estão cobrando a todo minuto. Assim como também pedidos nossos, principalmente daqueles que atendem mais o interior aí, né? A Secretaria da Agricultura, o secretário Coradinho aí nos atendendo prontamente os pedidos, porque o interior precisa. É ali que gera toda a nossa alimentação, a economia, a agricultura familiar, e precisa muito desse atendimento aí. É importante essa dedicação do secretário e toda a sua equipe. E para finalizar, minha gente, eu gostaria de fazer um comunicado a todos, que hoje nós tivemos a eleição do diretório do PMDB de União da Vitória. Um dos poucos diretórios da nossa cidade, porque não é fácil você ter 60 membros que queiram participar hoje da política, por tudo que nós sabemos e acontece no mundo político, porque tudo que se faz de errado e se comete de errado, reflete em nós aqui na ponta, nos vereadores. Porque é o vereador que está no bairro, está na igreja, está na escola, está no dia a dia com a população. É nós os que sempre recebemos as queixas, as angústias da população, estamos presentes nisso tudo. Então, o diretório, veja aqui presente, o nosso presidente eleito, Augusto Muck, o líder da bancada, vice-presidente Daniel Rocha,
Irã Wolff, Paulo Pchivitovski, nosso secretário Queiroz, e tem aqui uma mensagem aqui do senador Requião, parabenizando a todos, assim como do deputado federal João Arruda e do deputado estadual Anibele Neto, pelo novo diretório, desejando um bom trabalho, uma boa gestão a todos, porque é a política que move uma cidade, move um estado e move um país. Tudo passa pela política. E se as pessoas de bem se isentam e deixam de participar, desculpe Salete Haddad, que também é do diretório, e mais alguém aqui que, porventura, eu não esteja vendo aqui, que me desculpe a não citar, mas a todos os filiados do PMDB que participam do diretório. Mas a política é importante, a participação de todos. Se as pessoas de bem deixam de participar, abre espaço, muitas vezes, para aqueles que não são tão bem intencionados, e daí não adianta reclamar. É importante a participação e dizer para vocês assim como tem muitas coisas negativas no Congresso Nacional, nos estados, tem muitas coisas boas. É que a notícia boa, ela não vende, ela não percorre. É diferente da notícia ruim, uma desgraça, uma coisa. Ela vende milhões de exemplares, manchete, é uma cultura que se criou em cima disso. Fazer o bem é obrigação. É a tua obrigação e só isso. Não se tem o reconhecimento, como você pode fazer. Isso vocês podem ver na nossa vida. Qualquer um de nós aqui, sendo político ou não. 1000 coisas boas que você faz. Mil coisas boas que você faz. Se você comete um erro, não estou falando nem em corrupção, em desvio, nada, porque errar, isso é bíblico, né? Errar é humano. Atira a primeira pedra quem nunca pecou, quem nunca errou. Nós somos seres errantes. Isso é bíblico. Se você erra uma vez, todas aquelas 1000 coisas boas que você fez vão por água abaixo. É impressionante, mas é a cultura da mídia, das grandes mídias, de vender notícia e de propagar isso, as coisas boas. Pede quantas ações que esses vereadores estão nos bairros correndo no dia a dia, que a gente se encontra aí e vendo se tem alguma cobertura para falar disso. A imprensa local ainda noticia isso, é mais, vamos dizer assim, leva ao contribuinte, aos munícipes, o trabalho dos vereadores. Mas as mídias de fora só se for alguma desgraça. As coisas boas, e tantas coisas boas que é feito, que é acompanhado, que além do trabalho de legislar, fiscalizar, participar das comissões, estudar os projetos para poder fazer a votação, porque aqui em cima depois é só a votação da consciência de cada um, da questão política ou não. Lá embaixo é que se discute, que se pede os esclarecimentos e tudo mais. Isso não aparece muitas vezes para a população. Então se pensa que o trabalho fica restrito aqui ao plenário. Pelo contrário, minha gente, muitos e muitos dias indo, visitando os bairros, fazendo estudos e debatendo sobre os diversos projetos que são aprovados ou não nessa casa. Então eu agradeço mais uma vez o público. É sempre importante acompanhar o trabalho de todo o Legislativo, do Executivo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.